multiplicador, como eu já disse, ele divide, vejam, né? Esse A e B dividiu em 4 pedaços. Tá? O A e B dividiu em 4 pedaços da tabela verdade. Por quê? Porque ele tem 4 entradas. Tá? E cada pedacinho foi dividido por 2 porque ele tinha um multiplexador de 2 entradas. Então o multiplexador divide em pedaços. Então como é que eu vou solucionar um problema que tem 5 variáveis de entrada? Tá? Eu vou pegar um multiplexador de no mínimo 2 entradas, porque divide em 2, poderia ser de 4 entradas, podia ser de 8. Eu dividiria essa tabela em pedaços menores, mas de 2 entradas já é o suficiente. De 2 entradas é o suficiente para dividir ao meio, a partir do valor de A. Por que o A? Porque o A é o mais conveniente, podia ser o B, o C, o D, qualquer um. E qualquer variável das 5 tem 16 valores em 0 e 16 valores em 1. Qualquer uma delas. O A é o mais conveniente, porque os 16 e 0 estão todos juntos aqui nos primeiros 16. E os em valores em 1 estão todos aqui no fim. Então, se o A vai ser seleção, ele não vai mais fazer parte da tabela verdade. Eu vou tirar ele daqui. Então, se eu tirar ele daqui, ficam só 4 variáveis. E com 4 variáveis, essa tabela se divide ao meio. Eu tenho aqui essa tabela com as 4 variáveis e essa tabela com as 4 variáveis. Então, eu vou dividir ao meio e vou pegar cada uma dessas metades e vou encontrar o circuito equivalente a ela, usando um mapa de canoa. Mas aí já está a saída ali, já tem a saída. Essas saídas já estão, e eu coloquei aqui, ó. Essas 16 estão aqui dentro. Ah, já estão prontas, né? Essas 16 estão aqui. Não precisava encontrar, então. Não encontrar porque ela já estava dada. As saídas já eram, quando eu dou a tabela verdade preenchida, é porque eu já tenho qual é a saída. E já estava dada. Eu só tinha que dividir ao meio e colocar metade para cada um. Bom, então aqui, tá? Eu tenho esse grupo de 4, que esses dois são 1, né? E esse grupo de 4. Então eu posso pegar e fazer já o circuito. Não tenho mais nenhuma sobreposição, não tem diagonal, não tem short. Eu ainda, aqui eu não fiz, mas eu poderia ter usado um outro circuito em vez desse, tá? Em vez desse produto com 2 entradas negadas, produto de 2 entradas negadas, eu poderia botar dessa porta lógica aqui no lugar. Faria a soma de C mais D negado. Tá? Mas não fiz. Tá? Nesse mapa aqui de baixo, ele tem esse grupo de 4 e esse outro grupo de 4. E esses dois grupos de 4, eles estão em diagonal. E até a própria expressão aqui, o triângulo, o quadrado da circunferência é a própria variável. Tem aqui CE, CE. Tá? C negado E, C, E negado. Então, um short normal de C e de E. Então, os dois circuitos são esses. Aqui que eu poderia ter colocado um NOR em vez de um E com 2 entradas negadas. Então, um circuito na entrada com A em 0. Então, veja, quando o A é 0, essa é a metade de cima. Então, essa metade de cima aqui, essa saída, corresponde exatamente a essa lógica que está ali, quando o A é 0. E quando o A é 1, ele corresponde a essa lógica que está aqui. Então, esse circuito aqui, ele constrói, implementa essa tabela verdade de 5 variáveis. Então, eu podia ter escolhido uma de 4 entradas, que aí dividir em 4, eu faria 4 mapas de 3 variáveis, que 2 estariam aqui, A e B, por exemplo. Dá para variar em outras soluções. A partir de um multiplexador de 2 para 1, já dá para fazer, né, a solução do meu problema. O segundo exercício é o que eu falei aqui. Eu tenho a expressão, agora eu quero, da partir da expressão, montar o meu problema. Ali é os zeros. Então eu pego meu mapa de Carnot, preencho com os zeros de acordo com a expressão, está ali. Mas o exercício, o enunciado, não me diz que eu tenho que fazer pelos zeros. Então eu posso pegar os uns. Não, mas já tem o produtório. Tem o produtório. Não, o produtório está dizendo onde é que estão os zeros. Tá? As posições dos zeros. E onde não tem zero, é 1. Então, preenche com os 1. Esse exercício nós fizemos na última aula. Tá? Há 2 semanas atrás a gente fez ele. Só não tinha esses dois. Tá? Não tinha esses dois aqui. Tá? Então, tem esse grupo de 2, esse grupo de 4, esse grupo de 4, esse outro grupo de 4. Tá? E eu mostrei, na aula passada, na última aula, eu mostrei que se não tem esse grupo aqui, ó, eu olhar só para esses que estão aqui,
Imagine se não é uns, aqui é zeros. Tá? Vamos imaginar zeros aqui, zeros aqui, zeros aqui. Como é que eu agruparia? Tá? Um grupo de 4, um outro grupo de 4. Olha aqui o desenho desse aqui. Um grupo de 2 tinha aqui, e aqui também daria um grupo de 2. Quer dizer, os agrupamentos dos zeros, eles são exatamente simétricos aos agrupamentos em uns. Então isso não é uma certeza, mas é um indício de que de repente eu tenho um short. Mesma coisa que tinha aqui, né? Os agrupamentos dos zeros dão exatamente o mesmo desenho dos agrupamentos de 1. Há uma simetria. Só que nesse mapa, esses dois uns aqui atrapalham a simetria. Até porque com esses dois uns aqui, eu não tenho metade de 0 e metade de 1. Eu tenho 10 zeros. E 10 uns e 6 zeros. Tá? Mas esse termo aqui, que é desses dois, tá? É o AD. Se eu pegar esse AD e isolar ele de lado, deixar ele isolado, e pegar, por exemplo, só esses aqui, ó, que é esse, esse e esse aqui, pegar só esses termos aqui, ó, se eu olhar só por isso aqui, eu vou estar enxergando o quê? Eu vou estar enxergando só essa parte do mapa de Carnot. E só essa parte do mapa de Carnot é onde justamente tem a simetria. Então, nesses daqui. Então, deixo o D de fora. Então, nesse grupo que está aqui e esse outro que está aqui, esses dois, tem sobreposição de 50% e o B é comum. Então, eu posso colocar o B em evidência. Tá? Coloquei o B em evidência e ficou A mais C. Aqui nesse outro termo eu tinha B negado, A negado, C negado. Esse A negado e C negado eu posso transformar. Tá? A negado, B negado, pode transformar em A mais B negado. A mais B negado. E aí então aparece o short. Porque aqui eu tenho, ó, circunferência, quadrado. Para ter o short eu tenho que conseguir fazer com que a expressão me mostre uma soma do produto das mesmas duas coisas. É só depois olhar onde é que está as barras de inversão. Eu poderia juntar o AC ali também, professor. Como? Juntar o AC na rede 5. Em vez de separar o BAC, juntar o A mais C ali num produto só. Nesse aqui eu poderia fazer o contrário aqui. Mas aqui daria mais. Aqui ficaria mais. Eu poderia ter trabalhado aqui para fazer ficar igual a esse. Sim. Dá no mesmo. Dá no mesmo. Dá no mesmo. Tá? Então o que eu tenho aqui nessa expressão? Eu tenho o short negado entre o valor B e a soma de A mais C. Então é um short negado entre o circunferência e o meu quadrado. Então veja, mantive aqui a... Mas aí fica tudo negado. Sim, é o short negado. É o short negado. Tá. Se tivesse feito ao contrário, em vez de... Eu vou mostrar, eu vou dar um truquezinho para vocês que pode auxiliar. Visualmente, Tá? Eu acho que ia ficar usar menos esporte daí. Então vamos ver, aqui ó. Eu tenho, por exemplo, esses dois termos. Eu quero apresentar esses termos, mas escritos de uma outra maneira. Eu quero fazer um demorgon nele, mas eu quero ver como é que eles estariam antes. A gente pode fazer o seguinte. A gente viu que se eu tenho aqui uma linha, eu coloco dois inversores, eu não mudo a lógica do problema. Continua igual. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Vou botar de duas cores. Neguei duas vezes cada um dos termos. Mudei a lógica? Não. Mas vou pegar só a barra de baixo e vou fazer inverter. Mantendo a barra de cima. Né? Eu não quero... Tá igual. Se eu pegar e negar isso aqui, o que vai acontecer? O que acontece com o produto? Com a partição? Inverti o que está aí embaixo. O que tinha antes e o que tem agora é a mesma coisa. Vou fazer diferente, vou fazer sem apagar. Escrever aqui embaixo. Ou seja, essa aqui continua. Mas se eu inverter esse termo aqui embaixo, vai ficar A negado vezes C negado. E se eu fizer isso aqui? Como é que vai ficar? Isso já fizemos. Vai ficar A normal
mais C normal. Opa! E claro, a barra em vermelho continua. Então, se eu tivesse feito isso aqui, vamos voltar, também daria a mesma coisa. Se em vez de ter mexido nesse termo eu resolvesse mexer nesse aqui, eu faria o quê? Isso aqui. Aí ficaria como? BAC. Ficaria A negado, C negado, A negado, C negado, negado. Eu tenho triângulo e tenho quadrado, ainda assim. Olha aqui, ó. Circunferência e quadrado, na verdade. Duas coisas. Eu estou forçando para dizer que o Shor sempre é a soma do produto de duas coisas. As duas coisas têm que ser repetidas dos dois lados. Então eu tenho, ou eu mexo num lado ou eu mexo no outro. Tem que fazer que os dois fiquem iguais para poder encontrar esse Shor. Então, ou eu faço esse termo aqui ficar parecido com esse, ou eu faço esse termo aqui ficar parecido com esse aqui. Então eu poderia ter caminhado para cá. Poderia ter substituído. Vai ter menos portas lógicas na solução? Como? Dessa maneira você tem menos portas lógicas. Não, é a mesma solução. É a mesma? É a mesma coisa. Então, o mesmo resultado. Logicamente é o mesmo resultado. Mas em relação ao número de portas lógicas. Vai ser um Shor negado ou um Shor normal? É uma porta lógica só. Você divide aquela